Paz, shalom a todos. Vamos continuar aqui com a leitura de hoje, Marcos 5. Deus seja louvado, abençoe a leitura, que o Santo Espírito de Deus nos ajude a entender. E começa assim: chegaram do outro lado do mar, a região dos Gesarenos. Lembrando que essa minha Bíblia é da tradução Jerusalém. Ok? Uns falam Gadareno. Aqui tá Gerazenos. Mas não fica perdendo tempo com esse negócio de discutir nome, não. Chegaram do outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro, gente. Às vezes esses espíritos eles vão aparecer como imundo, como impuro, imundo, impuro ou malignos. Isso aqui não é o anjo caído em si, aquele anjo lá que todo mundo fala, não. Ok? É um espírito imundo, impuro. Esses espíritos eles aparecem como imundo, como impuro. Eles vieram dos anjos caídos, sim. Ok? Mas a Bíblia não explica, não dá detalhes, mas a Bíblia fala dos anjos caídos e fala desses espíritos imundo, impuro, que muitos fazem confusão, não sabem explicar, mas não é espírito de Deus, ok? É espírito que serve às trevas. Vamos lá. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-los, nem mesmo com correntes. Era um pobre homem que virou morada de espíritos malignos. E tinha muitos. Ok? Muitos espíritos malignos naquele homem. Mas esse espírito maligno também, eles se passam por seres bonzinhos. E tem muita gente por aí enganada com eles também, ok? Mas o que eles gostam de fazer é isso mesmo, é o mal. Eles vão dar uma de bonzinho e de mentirinha para enganar as pessoas. Vamos lá. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-los, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algema, mas eles arrebentavam os grilhões, estralhaçava as correntes e ninguém conseguia subjugá-lo. Então, gente, um ser humano normal, ele não tem essas forças sobrenaturais, não. Essas forças sobrenaturais são dadas por espíritos, seres que tem forças além da força humana, ok? Ninguém conseguia. O único que eles deram ouvido foi a voz de Jesus de Nazaré. Foi o único que eles deram ouvido. Mas não adiantava a polícia ir, não adiantava ninguém ir lá tentar prender aquele homem. O homem tinha milhares de espírito imundo e impuro nele. Vamos lá. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedra. Imagina a desgraça que tinha naquele homem, gente. A desgraça. E aquele povo ali já estava acostumado a ver aquela desgraça. E ninguém podia fazer nada. E eles
já tinha se habituado. Tem gente que ela se habitua com a desgraça. Infelizmente, tem muitas pessoas que elas se habituam com a desgraça. Ok? Vamos continuar a leitura. Ao ver Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele. O homem prostou-se diante do Senhor Jesus. Porque aqueles demônios, aqueles espíritos malignos, impuros, ou pode aparecer com esses vários nomes, ok, gente? Espírito maligno, impuro, imundo. Quando eles viram o Senhor Jesus, eles ficaram com medo, eles se prostraram diante do Senhor Jesus, porque eles não queriam sair daquela região. Depois você vai ver o que eles falam, ok? Eles se prostraram, nem a polícia conseguia prender ele, nem o exército conseguia prender aquele homem, mas quando ele viu o Filho de Deus, ele se prostrou diante do Filho de Deus. Por medo do Filho de Deus expulsar eles daquela região que eles não queriam sair. Olha aqui, ó o versículo 7. Clamando em alta voz: que queres de mim, Jesus, Filho de Deus? Os espíritos imundos sabiam que Jesus era Filho de Deus, mas os homens da descendência de Abraão não sabiam. Ok? Mas os filhos de Jacó não sabiam. Pouquíssimos que era ali revelado que era o Filho de Deus. A maioria não aceitou, mas os espíritos imundos já reconheceu logo, já prostrou diante dele. Até os espíritos imundos testemunharam que Jesus era Filho de Deus e as pessoas negam até hoje. Sangue de Jesus é poder. Livrai-nos, Senhor, da incredulidade, em nome de Jesus. Clamando em alta voz: que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormenteis. Ainda estava conjurando, ainda estava... eu juro no nome de Adonai, de Hashem. O demônio tá falando com Jesus, ele devia estar falando em hebraico. Se ilude com esse negócio de hebraico, não. Olha o demônio lá falando. Quando ele fala aqui Filho de Deus, ele está falando filho de Adonai, filho de Hashem, filho de Elohim. Ok? E ele falou: conjuro no nome de Adonai, para que tu não me... Ainda estava usando o nome de Deus, gente. O religioso, ele usa o nome de Deus. Não se iluda. Não se iluda. Tem pessoas por aí que você não vê ela falar o nome de Jesus. Até os demônios falam o nome de Deus, gente. Isso não é santidade falar o nome de Deus, não. Os demônios impuros, imundos ali, falou o nome de Deus, olha lá. Conjuro-te, eu juro. Conjurar é jurar. Por Deus, por Adonai, por Hashem, por Elohim, que não me atormentes. Não vem me atormentar, filho de Deus. É como se falasse: olha, eu conjuro pelo teu pai, filho de Deus, porque tu não vem me atormentar. Olha lá, gente. Olha lá, gente. Os demônios confessavam Jesus, Filho de Deus, e a humanidade não confessa. Por isso que vem a ira de Deus sobre essa terra. Tem seres humanos que é pior que demônio. É triste de dizer isso, gente, que eu não gosto de falar isso, que eu quero que todo ser humano seja salvo, em nome de Jesus. Mas tem ser humano que é pior que demônio. Que é pior que os espíritos imundos. Aqui eu estou falando dos espíritos imundos. Porque os demônios você tem que saber separar ele entre anjos caídos e entre os espíritos imundos. Ok? Para tudo se dá o nome de demônio. Esses espíritos imundos, impuros, eles reconheceram que Jesus era Filho de Deus, se prostraram diante de Jesus. Os homens, criados à imagem e semelhança de Deus, negam. Vocês acham que vai acontecer o que com essa terra, gente? Vai vir a ira de Deus sobre essa terra. Vamos continuar? Meu Deus do céu, é muito forte, gente. Eu não sei. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque quando a gente vai ler, assim que a gente começa a imaginar, gente. Vocês imaginam, gente, os demônios, os espíritos imundos, impuros lá, falando para Deus. Porque tá falando de Deus aqui. Eles falam de Deus, eles sabem que Deus existe.
Ele sabe que tem o Filho de Deus. Imagina ele lá falando, olha, nós fomos castigados. Olha lá os humanos lá na terra, lá, ó, que nega teu filho. Meu Deus do céu. Misericórdia. Gente, se proste, pede perdão a Deus. Busque a Jesus. É sério, é sério. É sério, isso é revelação da palavra. Com efeito, Jesus lhe disse, sai deste homem, espírito impuro. E Jesus, ele veio para salvar os homens. Mesmo os homens na ignorância, o Senhor Jesus quer salvar. E o Senhor Jesus, mesmo ali, o demônio falando tudo, a verdade. Porque o diabo, quando ele quer falar a verdade, ele fala, viu? Quando ele quer, ele fala. Nem que ele coloque uma mentirazinha no meio ali. É só você prestar atenção. Lá na tentação de Eva também teve coisa ali que ele usou assim um pouquinho de meias verdades. Quando ele usa a palavra de Deus para provar o Senhor Jesus, usa-se um pouco de meias verdades. Fique atento, cuidado com pessoa que vem comer a verdade tem que ser completa, no nome de Jesus. Santo é o nome do Eterno, ajuda-nos, Senhor. Com efeito, Jesus lhe disse, sai deste homem, espírito impuro. Ok? Mesmo que ele foi lá, se prostrou, falou que era o Filho de Deus, o Senhor Jesus falou, sai desse homem, porque o Senhor Jesus veio para salvar os homens, ok? Vamos lá. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Os espíritos impuros ali conversando com o Senhor Jesus, gente, normalmente. Só estava com medo de o Senhor Jesus mandar eles para fora daquele lugar. Estava implorando para Jesus não fazer isso. E os homens não creem em Jesus. A humanidade que está negando Jesus vai ser duramente punida. Tenha compaixão, Senhor, tenha compaixão dos nossos familiares, em nome de Jesus. E rogava-lhes insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Olha lá a preocupação deles. Qual era a preocupação deles? Eles não queriam ir para fora daquela região. E eles confessaram que Jesus é o Filho de Deus e realmente é verdade. Eles conjuraram no nome de Deus, de Adonai, de Elohim. Mas é porque estava com medo. Eles confessaram tudo ali, porque a pessoa quando está com medo, ela confessa. O espírito imundo através daquele homem confessou tudo ali. Vamos continuar a leitura? Deus seja louvado. Aleluia. Ora, havia ali pastando na montanha uma grande manada de porcos. Ok? Aqui é que entra a manada de porco, ok? Havia uma grande manada de porco. Aqui foi o que aconteceu. O que eles pediram? Que eles não queriam ser daquela região. Eles confessaram que Jesus era o Filho de Deus. Eles falaram que pediu para Hashem, que eles queriam tudo aquilo com medo. Olha lá. Olha o que está escrito. Ó. Aqui, ó. O versículo 10. E rogava-lhes insistentemente que não o mandasse para fora daquela região. Eles estavam morrendo de medo do Senhor Jesus mandar eles para o abismo. Abismo é um lugar que cai e nunca chega no final. Vive só caindo. Ok? É terrível. Ora, havia ali pastando na montanha uma grande manada de porcos. O porco ele não foi criado para comer. Hoje em dia as pessoas comem porque eles creem que o porco foi santificado, viu? Eu não vou discutir isso não. Mas o porco não foi criado para comer. O porco foi criado para fazer limpeza, comer as coisas podres. E aí o povo criava porco, muitos porcos naquela época. O povo pagão já comia os porcos. E aí os demônios rogou para ir para os porcos. Rogaram-lhe, então dizendo, manda-nos para os porcos. Manda-nos, na realidade é manda-nos. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles.
ok? Espírito impuro também entra nos porcos, nos animais, fica atento. Ele o permitiu, e os espíritos impuros saíram, entraram nos porcos e a manada de porcos, cerca de 2.000, se arrojou no mar, precipício abaixo, e eles se afogaram no mar. Os porcos se afogaram no mar e ali os espíritos impuros ficou preso no mar, ok? Eles ficaram presos ali, porque os porcos morreram. Nem os porcos aceitaram os espíritos imundos, mas infelizmente tem seres humanos que convivem com os espíritos imundos. Convive mesmo, de ser amigos. É isso que eu quero dizer. Que o eterno Deus nos livre, em nome de Jesus. Vamos lá. Os que apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos, e correram a ver o que havia acontecido. Foram ante Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em sã juízo. Aquele mesmo que tivera a legião e ficara com medo. Eles ficaram com medo. Quando eles viram o homem liberto, eles ficaram com medo. Os moradores da cidade ficou com medo quando viu o homem liberto, porque eles já estavam acostumados de ver a desgraça daquele homem. Eles já estavam acostumados de ver os demônios atuando. Tem gente que prefere conviver com os demônios. Os espíritos impuros. Estou falando dos espíritos impuros aqui, esses que estavam naquele homem, ok? As testemunhas contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aqueles que foram endemoniados rogou-lhes que o deixasse ficar com ele. Nossa, essa tradução aqui, tá faltando muita letra aqui. Troca, isso aqui é quando vai para a internet. Quando entrou no barco, aqueles que foram bom, aqui fala aqueles, podia ser mais de uma pessoa, tem tradução que fala que é 2 pessoas, ok, gente? Rogaram-lhes que tem tradução que fala outros fala, mesmo porque ela fala genezarenos, né? Tem tradução que fala que é 2. Eles rogaram para ir com o Senhor Jesus, ok? Queria ficar com o Senhor Jesus. Ele não deixou. Ele falou, não, vocês vão ficar aí, vocês vão testemunhar aqui agora, vocês vão libertar esse povo aqui agora. Recebeu o Espírito de Deus e foi fazer a obra. Ele não deixou e disse-lhe, vai para a tua casa e para os teus e anunciam-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. O Senhor Adonai, que libertou aquele homem, ok? Então ele falou, vai para a tua casa. O primeiro lugar que você tem que dar testemunho é na tua casa. Não ignora a tua família, não. Não sai falando mal. Tem gente que vai para a igreja, chega lá, só fica falando mal do pai, da mãe, dos irmãos. Gente, se liberta disso. Isso não é cristianismo, não. Então partiu e começou a proclamar na Decápole e o quanto Jesus fizera por ele. E todos ficaram espantados. Virou 2 missionários ali, aqueles homens que estavam cheio de espírito impuro. E de novo Jesus, atravessando de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou, e ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu aos seus pés. Bom, aqui já encerrou lá aquele. Eu vou deixar isso aqui para a próxima leitura, porque aqui encerrou aqui, então partiu e começou a proclamar em Decápole o quanto Jesus fizera por ele, e todos ficaram espantados. Então, aqueles que estavam endemoniados com 2.000 demônios virou missionários.
porque o Senhor teve compaixão e libertou aquele homem, aqueles homens. Mas infelizmente tem pessoas por aí convivendo com os demônios, com os espíritos imundos, impuros, que possa encontrar com Cristo e se arrepender. E lembrando, os espíritos impuros, eles também se fingem de bonzinhos, se fingem de anjo de luz. E tem gente também seguindo. Ok? Tem os que tem aqueles espírito impuro que eles atuam naquelas pessoas que usam droga, que fica passando fome na rua, que fica sem tomar banho, sem nada. Tem esse tipo de espírito impuro. Tem o espírito impuro que ele atua na sexualidade das pessoas, fazendo as pessoas fazer sexo com qualquer objeto ou animal ou ser humano do mesmo sexo. Aí também são espírito impuro. E tem os espíritos impuros que fingem ser anjo bonzinho, companheiro, amigo. E esses aí é o que mais te engana. Esses que fingem ser bonzinho, companheiro, amigo. Cuidado. Eles até falam o nome de Deus. Rei fala, gente. Tá vendo que lá eles estavam falando do nome de Deus para Jesus. Eles reconheceram até que Jesus era o Filho de Deus. Tem pessoas, obrigado Jesus, Jesus está mostrando. Tem pessoas na internet que elas falam o nome de Deus, que elas até reconhecem que Jesus é Filho de Deus, mas elas estão com o espírito impuro. Oh Senhor, livra-nos, dá-nos discernimento, ajuda a gente a afastar dessas pessoas que estão com o espírito impuro e imundo. Até prega a Bíblia, mas está com o espírito impuro. Está enganando as pessoas. Tenha compaixão, Pai. E aqueles que são ateus que se convertam. E esses que estão convivendo com os espíritos imundos, que o Senhor abra a mente deles para eles deixarem de ser enganados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe as pessoas que vê esse vídeo. Eu abençoo o nome de Jesus, pedindo a Deus libertação para elas, salvação e cura. Em nome de Jesus. É só Jesus que liberta. Ele recebeu todo o poder do Pai, no céu e na terra. Não ignore, não. Até os espíritos do mundo reconhecem. E o humano ignora, vai receber o castigo de Deus. Quem não se arrepender vai receber o castigo de Deus. E o castigo já começou a chegar na face da terra. Cubra-nos, Senhor. Nós e nossa casa, nossos familiares, a Igreja de Cristo. Cubra todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, shalom.